A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Esther, no capítulo 5. Eu vou começar a ler para os irmãos a partir do versículo 9. E você vai acalmar o teu coração, porque Deus, ele contempla tudo que acontece ao nosso redor. Ele conhece o profundo e o escondido. E o nosso Deus, ele é especialista em fazer justiça. E tudo aquilo que é arquitetado para prejudicar o povo de Deus, Deus transforma toda essa maldição em bênção. Então você vai acalmar, você vai estancar esse choro, você vai colocar no lugar da tristeza a esperança, porque a esperança, ela não morre, é o nosso Deus, é a esperança, sabendo que ele tem capacidade de transformar qualquer cenário. Quando a gente pega o livro de Esther, no capítulo 5, no versículo 9, e nós começamos a analisar a palavra, porque Deus vai falar profundamente com você no dia de hoje. O que Deus fala aqui na palavra? O título daqui, do versículo 9 em diante, está escrito assim, ó, é feita uma forca para Mardoqueu. Então o versículo 9 fala assim, naquele dia Amã saiu alegre e satisfeito. No entanto, ficou irado quando percebeu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou e nem demonstrou qualquer reverência diante da sua presença. Todavia, Amã conseguiu controlar a sua fúria e foi para casa. Reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher, Amã começou a gabar-se da grande riqueza que havia acumulado e seus muitos filhos, e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os nobres e ilustres oficiais da corte. E disse mais Amã, com arrogância, além disso, sou o único no império que a própria rainha Esther convidou para acompanhar o rei no banquete, que ela preparou em homenagem a Xerxes. Ela me convidou para comparecer também amanhã na companhia do rei. Eu vou parar até aqui, irmãos, para poder entrar no propósito que Deus pediu. Aqui nós deparamos com um homem que, diante de uma patente que foi delegado a ele ficou extremamente soberbo. Então ele tinha um cargo diante de uma grande autoridade, da autoridade máxima daquele lugar, que era o rei Xerxes, e ele começa a achar que ele está acima de tudo e acima de todos diante da patente que ele carregava. Você quer perceber ou descobrir o caráter de alguém, você dá poder a essa pessoa. Então, às vezes, a gente não entende na caminhada que a gente passa com Deus, porque você fica muito tempo aguardando dentro de um cenário doloroso, um cenário humilhante, um cenário em que você sente que é só você que perde e você vê o seu adversário ganhando espaço, ganhando simpatia dos outros, confiança dos outros, ganhando a atenção dos outros, e você fica numa situação, às vezes até financeiramente, né? Você vê ganhando mais do que você. E você fica numa situação que você fala, meu Deus, eu sirvo ao Senhor, ando em santidade, sacrifiquei minha vida toda para te servir, abri mão de tudo, amo o Senhor incondicionalmente, mas não vejo minha vida andar. Parece que sempre o inimigo, aquele que me persegue, aquele que entra em determinados lugares que foi projetado para eu estar, parece que ele está sempre na minha frente, levando vantagem, é mais forte do que eu. Mas Deus permite muitas vezes ao longo da estrada e o tempo que a gente aguarda, o inimigo se alargar. Então, para que muitas pessoas enxerguem no profundo e o escondido daquela pessoa, o caráter daquela pessoa como é, Deus tem que arrancar máscaras. Mas para que a pessoa venha se revelar e que a queda seja tão grande quanto o sofrimento que ela muitas vezes causa na sua vida, Deus tem que permitir que essa pessoa caminhe um pouco mais. Então, existem alguns processos na sua vida que você não está entendendo e que você tem questionado com Deus o tempo que você tem aguardado, mas Deus tem propósito até com o tempo que você tem esperado. E não quer dizer que o silêncio de Deus seja algo assim, desprezo, ou que Deus não está ouvindo as suas orações, ou que o que você está pedindo para Deus não faz nenhum sentido, que Deus talvez ame mais as outras pessoas do que você, né? Dá um sentimento de rejeição, não é nada disso. É simplesmente um processo para que Deus venha te dar uma grande vitória. Então aqui ele resolve fazer uma forca para simplesmente humilhar o primo de Esther, que era Mardoqueu, em público, fazer com que ele morresse naquela forca. E ele começa a ficar irritado, por quê?
Porque Mardoqueu, ele tinha as convicções dele. Ele servia a um Deus, ele sabia diferenciar a idolatria, então ele não idolatrava nada, a idolatria dele, vamos dizer assim para você entender, a adoração dele, tudo aquilo que ele depositava, tudo aquilo que ele entregava era para Deus. Então o louvor era para Deus, o pensamento era para Deus, o sentimento para Deus, tudo que ele fazia de bem para os outros, ele fazia no nome de Deus. Então ele estava vivendo no profundo a vida que ele tinha realmente com o Deus que ele servia, que é o que acontece com você. Então você não dá espaço para idolatria. Então você não idolatra nada, você não idolatra ninguém, você não idolatra nenhuma situação da sua vida, você não idolatra nenhuma circunstância que você viveu. Por isso que Deus fala, aparta-te do seu passado, esquece o seu passado e aparta-te do mal. Porque tudo aquilo que você idolatra, que seja um passado, coisas que você viveu no passado, se torna uma idolatria. Você começa a colocar os pensamentos, esses sentimentos no lugar de Deus. A idolatria não é só de imagens. A idolatria não é só de santos. A idolatria envolve filhos, envolve marido, esposa, envolve pai, mãe, o trabalho, envolve várias outras coisas. Tudo aquilo que você idolatra, que você coloca no lugar de Deus, você está afastando a presença de Deus da sua vida. E você está colocando aquilo como prioridade na sua história. Se você idolatrar demais a sua beleza, se você idolatrar demais o trabalhar do seu corpo, o esculpir do seu corpo, isso é uma idolatria. Isso é uma idolatria. E aí Deus vem e faz com que você acorde para a vida. Você vai falar assim dela, mas não é para a gente se cuidar? Deus não ensina a gente a ter amor próprio? Se cuidar sim, irmãos, idolatrar é outra coisa. Uma pessoa que começa a se idolatrar demais, uma pessoa que começa a ficar, sabe, naquela busca incessante, começa a fazer coisas que desagradam e muitas vezes leva a pessoa à destruição. Então é aquela cirurgia plástica toda hora, compulsivamente. É aquela busca por uma beleza, uma perfeição que não existe, que é só na cabeça dela, que ela está sempre em busca. Então ela fica vivendo aquelas idolatrias, ela está idolatrando aquilo o tempo todo. Tem várias mulheres que muitas vezes, pelo fato de idolatrar demais o corpo, de idolatrar a beleza, muitas vezes ela se recusa a ficar grávida e fazer com que a própria família venha se multiplicar, porque ela não quer estragar o próprio corpo. Às vezes ela pega, por exemplo, idolatra demais o corpo, esquece dos filhos, esquece do marido, esquece da casa, ela fica vivendo só em função daquilo. Tem que tomar cuidado. A idolatria, ela vem de uma forma tão sutil que quando você vê, você já está doente diante daquilo. E você está colocando alguma coisa no lugar de Deus. E uma hora a vida começa a dar errado em vários sentidos. E tudo aquilo que você está plantando, uma hora você começa a colher. Então tudo aquilo que é excessivo, que é obsessivo na vida do homem, não é algo bom. É algo negativo. Aqui nós temos um exemplo muito claro na Bíblia com relação a Amã. Ele era um homem obsessivo por poder. Então ele achava que ele estava acima de tudo e de todos e que ele podia simplesmente pegar Amã pelo fato de não idolatrar a presença dele, porque ele não se curvou, ele tratou ele como uma pessoa normal, respeitava ele na patente que ele tinha, mas não idolatrava. E ele queria que fosse idolatrado, ele queria que colocasse tapete vermelho, ele queria ser bajulado. Do mesmo jeito que ele bajulava, ele queria ser bajulado. Então a gente vê aqui uma idolatria obsessiva por poder. E diante do orgulho, diante da soberba da pessoa, a queda ela é eminente. Uma hora a pessoa cai. Então ele vai montando várias situações. Ele vai criando uma antipatia diante da presença de Amã, porque Amã não se curva a ele, não reverencia ele da maneira como ele gostaria, porque ele tem sede por poder. Mas ele começa a invadir a história e querer mexer no futuro de Amã. Ele se sente tão poderoso, ele se sente tão acima da média, ele se sente o tal, e quando Esther faz o convite para ele, que eu li para vocês na palavra, o que ele se sente mais poderoso ainda? Eu fui o único que fui convidado, mal sabia ele, né? Eu fui o único que fui convidado para o banquete da rainha Esther. E Deus muitas vezes vai alargando e criando situações para poder pegar a pessoa pelo calcanhar de Aquiles. E nós temos que entender que o trabalhar de Deus é algo profundo
A justiça de Deus é algo que a gente não consegue explicar. Quando a gente vê a justiça que Deus fez, a gente fala, só o Senhor poderia ter agido daquela forma. Nem a justiça humana conseguiria dar um resultado em termos de justiça como a justiça de Deus dá. Então, ele vai criando essa antipatia diante de Amã, porque ele coloca a idolatria dele em cima de uma patente, em cima de um poder que ele está ali em busca. Ele quer poder, ele quer riqueza, ele quer tudo. E ele faz com que seja construído ali aquela forca para Amã, mas entrando no destino de uma pessoa que ele não tinha autorização para entrar. Ele queria determinar um futuro para um homem que servia a um Deus que era vivo. Ele estava simplesmente decretando a morte de um homem que Deus não tinha falado para ele que ia morrer naquele momento. E nem daquela forma. Então tem gente que entra na minha vida, que entra na sua vida, que entra na vida do povo de Deus e faz isso. Eu vou determinar um futuro para ele, eu vou determinar um futuro para ela, porque eu tenho uma patente. E dentro da patente que eu tenho, eu falo, as pessoas me escutam, as pessoas têm medo daquilo que eu falo, as pessoas me acham entendido e entendida em determinadas situações. Então eu vou manipular determinadas coisas para levar essa pessoa para uma forca. E a pessoa caminha numa sede tão grande de destruir a sua vida, ela acha que ela é Deus na terra e que dentro daquilo que ela faz ela está tendo tanto sucesso, pede ajuda para o inimigo, gasta um dinheiro que não tem, vai lá no território do inimigo, pede os trabalhos mais fortes que existem naquele lugar, levanta os demônios que se dizem ser mais poderosos daquele lugar, gasta o que não tem para poder destruir o seu destino, achando que é Deus na sua história. Mas não sabe que o Deus que você serve é dono da vida e da morte, que só morre se Deus permitir, e vive quando Deus permite. E nada acontece se não for da vontade de Deus. Então nada vai acontecer na sua história como nada aconteceu na história de Amã, porque Deus não quis que acontecesse daquela forma. Deus quis que acontecesse do jeito dele. Então, por mais que Amã tivesse patente, influência, poder, por mais sede que ele tivesse, mais dinheiro que ele tivesse acumulado, por mais poder em sentido de dar ordens, de construir isso, de fazer aquilo, que ele tivesse uma influência em determinados lugares, nada disso estava páreo para o Deus de Mardoqueu. Então o que está acontecendo na sua história é exatamente isso. Apareceu um Amã na sua história, que achou que pode determinar o seu futuro, que pode designar uma rotina para a sua vida, ou designar a sua destruição, fazer com que as coisas para você não ande, fazer com que você caia em determinadas situações, colocando você em más lençóis, porque para ele colocar um homem justo como era Amã, Amã colocar um homem justo como era Mardoqueu, diante de um rei ao ponto de enforcar, irmãos, ele tinha que criar uma situação muito profunda e trazer ali evidências de um crime, de algo que o condenasse dentro das leis que existiam naquela época. Então ele tinha que arquitetar algo, ele tinha que fazer algo, isso dá trabalho. E Amã nem sabia o que estava sendo arquitetado contra ele. Ele nem sabia o que estava sendo armado contra ele. Mas ninguém entra no destino de alguém que está sendo cuidado por Deus, uma pessoa que renuncia à sua própria vida, uma pessoa que abre mão de muitas coisas para servir ao Senhor, que quem tem vida reta com Deus aqui vai entender o que Deus está falando através dessa palavra. Você sabe as renúncias que você faz, você sabe quantas vezes você abre mão para obedecer aquilo que Deus tem para você e aquilo que Deus manda você fazer. Tem hora que Deus manda você fazer coisas, falar coisas em determinados lugares que você não quer ir. Tem hora que você quer sair, você fica preso dentro de um cenário, você fica em casa quando Deus manda, você vive em obediência. Obedecer a Deus não é fácil, não. Obedecer a Deus não é fácil. Mas Deus recompensa a gente lá na frente. É o mundo o tempo todo te oferecendo várias coisas e Deus cuidando de você e te dando livramento. E muitas vezes, dentro de várias coisas que Ele te pede, tem livramento por trás disso. E quando você caminha em concordância com Deus, não tem como os projetos de Deus darem errado. Mas tem gente que é prepotente, vê luz em você, vê que você chega nos lugares, vê que você
emana uma paz quando você chega, você sabe conversar, você é gentil. A pessoa vê que você é diferente e a pessoa se incomoda com a sua presença. E se sente ameaçado em perder alguma coisa. Não quer abrir mão de algo que pertence a você. Então tem que entrar no seu destino e fazer com que o seu destino venha a ser mudado de algum jeito. E acha que pode dentro daquilo que carrega, dentro de uma autoridade, de uma patente que a pessoa tem, que a pessoa acha que ela está acima de tudo e de todos. É a verdadeira soberba, é o orgulhoso. Eu sempre falo que essas pessoas orgulhosas, gananciosas, são burras demais. Porque elas vão sempre nutrindo e alimentando a ganância que tem. E elas vão passando por cima de outras pessoas para chegar onde ela quer chegar. Só que ela esquece que tudo na vida da gente tem uma ação e uma reação. Então, tudo aquilo que ela está dentro de uma ação fazendo, vai ter uma reação com relação àquilo. A reação de imediato na cabeça dela é que ela conquistou. A reação que ela vai receber ali é uma reação muitas vezes positiva diante dos projetos que ela fez. Ela consegue entrar num cargo, ela consegue a influência de alguém para conquistar determinadas coisas, para ganhar determinadas coisas, mas vai ter consequências tudo isso lá na frente. Principalmente porque Deus fala, maldito o homem que confia no homem. E isso não é só para o povo de Deus, é para quem está no mundo também. Maldito o homem que confia no homem. Então eles não podem confiar nem neles mesmos e eles também não podem confiar nas outras pessoas. Porque muitas vezes as outras pessoas cedem para essa pessoa porque também está precisando de alguma coisa, está querendo algo. Às vezes a pessoa impõe tanto poder, eu tenho influência em tal órgão, eu tenho influência em tal lugar, eu tenho influência com determinada pessoa, eu tenho influência em determinadas autoridades. E a pessoa que está ali se submetendo também está querendo levar vantagem, porque esse tipo de pessoa atrai muitas vezes pessoas iguais a ela. Então fica esse jogo de interesse, essa troca de favores. Mas maldito o homem que confia no homem. Você já está entendendo o que Deus está falando para você? Então teve alguém que entrou no seu cenário, invadiu a sua vida, determinou o seu futuro. Olha a prepotência. Aqui ela não entra, aqui ele não entra, aqui não vai ter acesso, esse casamento não vai acontecer, esse noivado não vai acontecer, esse namoro não vai acontecer, ele não vai conhecer ela, ele não vai conhecer ele, nessa cadeira ninguém senta, essa pessoa não vai sentar nessa cadeira, essa pessoa não vai entrar nessa família, essa pessoa não vai morar nessa casa, não vai entrar nesse bairro, não vai morar nessa rua e assim vai. É o tempo todo determinando o nosso futuro. É o tempo todo achando que pode chegar na minha vida e na sua vida e determinar os nossos passos. Se nós não vivemos nem a nossa vida mais, porque o nosso livre-arbítrio, quando a gente está na presença de Deus e a gente vive 100% o Senhor, o nosso livre-arbítrio acaba, não existe mais. Você só tem livre-arbítrio até você aceitar Jesus. Quando você aceitou Jesus e você entregou sua vida para Ele, é Ele que vive em você. Acabou seu livre-arbítrio. Você não tem mais. Você só pode usar o seu livre-arbítrio agora para se afastar de Deus. Que Deus não vai impedir, se você não quer servi-lo, como muitas pessoas fazem, Ele não vai obrigar você a ficar com Ele. Mas a partir do momento que você está vivendo 100% uma vida com Deus, seu livre-arbítrio acaba, porque é Deus que vive a sua vida e acabou. E aí vem esses prepotentes e acham que pode entrar no nosso destino, entrar na nossa vida e fazer o que quiser. Mal sabem ele, ou mal sabe ela, que Deus está no controle de tudo. Então Deus manda dizer para você que tudo aquilo que foi arquitetado no sentido de mudar o seu destino, fazer com que você não entre, fazer com que você não tome posse, fazer com que você abra mão daquilo que é seu por direito, manipulando pessoas, usando a patente que tem, amedrontando alguém, falando mal de você, denegrindo a tua imagem. Deus manda dizer para você, eu estou chegando agora com um braço forte nessa situação, porque nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Então nada do que foi arquitetado diante do seu destino terá força sobre a sua história, porque o seu destino foi escrito pelas mãos de Deus, pelo dedo de Deus. E uma vez que Deus escreveu, quem é o louco ou a louca que vai entrar na sua história e mudar o seu destino?
Você vai falar assim dela, mas está demorando muito. Está demorando muito por quê? Porque para que Deus pegue essa pessoa pelo calcanhar de Aquiles dela, para que Deus venha destruir esse demônio na sua vida, porque é uma ferramenta do inferno, irmãos. É uma ferramenta infernal. Deus, para dar um cabo nisso, às vezes ele permite uma estrada um pouco mais longa, e a pessoa já está passando por várias situações constrangedoras que ela não tá dando conta de que é Deus agindo, porque ela não está entendendo por que que a vida dela não está dando certo, ela não está entendendo porque as coisas, ela está carregando, tipo assim, uma má sorte, vamos dizer assim, para você entender. Ela não está entendendo por que que os planos dela não estão agindo da maneira como ela havia programado. Nisso ela refaz os feitiços, porque ela acha que ela refazendo os feitiços e tendo força do inimigo, ela vai conseguir destruir você. E aí você fala assim pra mim dela: eu não estou crescendo, minha vida tá estagnada. Aos teus olhos não, mas quem tá olhando de fora tá vendo que você não cai, você não esmorece, você não tá sendo destruído. Você tem uma força aí que ninguém tá entendendo, que te mantém de pé, porque a feitiçaria que faz pra você não é brincadeira. É feitiçaria pra te matar, é feitiçaria pra mexer na sua casa, pra atrapalhar os seus negócios, é pra você falir, é pra você pegar emprestado, é pra você não ter, é pra você ser expulso de casa. Então, o que está acontecendo em termos de energia negativa, o que a pessoa está buscando no inimigo, é no sentido da sua destruição, porque a pessoa acha que tem poder sobre o seu destino. É a forca que a manta vai fazendo para Mardoqueu: eu vou matar esse homem. Ele decidiu. Agora eu não quero esse homem vivo mais, como se ele fosse Deus. Eu vou fazer uma forca e vou enforcar ele em praça pública. Então eu tenho que criar uma situação para tirar esse homem do meu caminho, porque esse homem ele não me reverencia, ele não me idolatra. Esse homem não vê em mim o poder que eu tenho. Ele age diferente das outras pessoas, ele não me bajula. Não gosto desse homem, não gosto do povo que faz parte. Esse homem não gosto, não quero, e cismou. Ele se sentia ameaçado, porque a luz não se dá com as trevas. Ele era um homem que estava ali dentro do palácio. Mardoqueu estava ali dentro. A Bíblia não especifica o que ele fazia lá dentro, mas ele estava lá dentro, ele tinha uma influência lá dentro. E o outro tinha um poder, um cargo. Então ele queria tirar Mardoqueu dali. Ele via alguma coisa de bom em Mardoqueu, por isso que incomodava. Então ele queria tirar de todo jeito. A mesma coisa é você. Só que tem casos aqui que o que acontece na sua história? Esse Amã que está armando essa forca para você não quer que você entre num determinado cenário. Não quer que você avance numa determinada situação. Então, para mexer no seu destino, para mexer no seu futuro, para mexer naquilo que Deus vai fazer na sua história, porque o próprio inimigo já falou, olha, aquela pessoa ali, Deus tem isso e isso para a vida dela. Aquela pessoa ali, Deus vai fazer isso e isso e isso. Sabe esse lugar que você quer entrar? Sabe isso daí que você está querendo tomar conta? Deus já designou para aquela pessoa ali, porque os demônios falam, irmãos, eles são fofoqueiros. E eles colocam lenha na fogueira. E a pessoa começa a pagar. Ela não quer que você avance. Vai buscar o subterfúgio dela no inimigo. E o inimigo vai iludindo, o inimigo promete 1000 coisas. Só que maior do que todos os demônios do inferno, ela pode ir lá e abrir o portão do inferno para esses demônios virem. Te desorientar, pode vir, querer massacrar a sua história. Deus não permite. Deus não permite. Então a pessoa está arquitetando, está fazendo, está manipulando, está usando da patente que ela tem. Porque dentro da patente que ela tem, ela ganha uma certa autonomia com relação às pessoas que ela fala. Ai, não, ela entende do assunto. Ah, não, mas ela é influente nessa área. Então ela sabe o que ela está falando. E assim a pessoa vai manipulando, inventando histórias a seu respeito, criando situações aonde você começa a ser antipatizada até por pessoas que não te conhecem, mas começa a ver o seu caráter de uma forma distorcida, diante do que essa pessoa está falando, do que ela está inventando, e Deus está observando. E você sofrendo uma opressão, se sentindo cansado, cansada, dor de cabeça, dor no corpo,
dores na sola do pé, não consegue colocar os pés no chão. Por quê? Porque é muito voodoo, é muita macumba, é muito feitiço, é muita energia negativa e acumulando grupos de pessoas e fazendo com que essas pessoas tenham um pensamento igual, pensamentos de condenação, para poder colocar você numa saia justa. Só que Deus tem capacidade de chegar e desmanchar tudo isso, irmãos. Quando a gente olha um cenário desse, isso assusta. Você fala, como que eu vou consertar um negócio desse? Eu não converso com as pessoas que essa pessoa conversa, eu não ando no mesmo ciclo que essa pessoa anda, ou mesmo que você tenha relacionamento com pessoas que se relacionam também com essa pessoa, relacionamentos em comum, tem coisa que você não pode falar. Você não tem como chegar e abrir a boca e comentar certas coisas, você não tem como fazer isso. E a pessoa trabalhando, e a pessoa não dorme, a pessoa incomodada, e a sua roupa incomoda, o seu jeito de falar incomoda, o seu ministério incomoda, a sua beleza incomoda, a luz que você carrega em Deus incomoda. E a pessoa trabalhando para poder te destruir de todo jeito. Só que o nosso Deus, ele é um Deus astuto. Ele é um Deus que quando chega para fazer uma obra na minha vida e na sua vida, Deus não deixa nada pela metade. Quando Deus vem, ele vem com força. Ele vem para mudar o cenário. Ele vem para mostrar que o poder é dele. Ele vem para mostrar que no povo dele ninguém toca. Que ele tem capacidade de chegar e de mudar todo o cenário. Que por maior que tenha sido a conversa, por maior que seja a mentira, por mais que tenham falado mal de você, denegrido a tua imagem, Deus tem capacidade de chegar e de soprar verdades no ouvido dessas pessoas e fazer com que toda mentira seja disciplinada. E fazer com que a verdade venha à tona, porque a verdade dela tem muito mais poder do que a própria mentira. Então, o que você tem que fazer agora é acalmar diante dessa má influência que apareceu no seu caminho, que apareceu na sua história. Que você fala, Senhor, eu não queria esse levante. Eu pedi para o Senhor que se fosse para o Senhor fazer coisas no meu cenário, que se fosse para o Senhor trazer essa pessoa para o meu cenário, que fosse para o Senhor me dar esse trono, fazer eu subir esses degraus, que eu não queria passar por esses levantes. Só que Deus manda dizer para você, a honra é muito maior do que o levante que você tem vivido. Você tem vivido levantes de muitos anos, mas Deus manda dizer para você, a queda desse Amã vai ser proporcional aos anos de maldade que essa pessoa tem lançado. E Deus tem permitido que essa pessoa se alargue, porque quanto mais eles fazem, irmãos, maior é a queda. E Deus vai permitindo muitas situações na vida da pessoa, e ele faz muitas vezes a gente esperar num determinado cenário, porque na hora que a verdade começa a vir, a pessoa não tem para onde correr, porque ela não tem como negar o que foi feito, ela não tem como falar que ela não fez, ela não tem como colocar a culpa em alguém. E Deus manda falar para você, a situação que vai acontecer lá, o que Deus está fazendo no território do teu inimigo, o que o inimigo está fazendo na mente dessa pessoa, que ela vai ser traída pelas próprias crenças dela, ela vai ser traída pelos próprios demônios que ela tem invocado sobre a vida dela, sobre a história dela. Ela vai ser traída pelos próprios obsessores que ela trouxe para a vida dela. Porque o demônio dá com uma mão e ele tira com a outra. Então deixa Deus terminar de trabalhar, deixa Deus conduzir a situação do jeito dele, porque o que está vindo para você é uma grande vitória diante de um cenário que acharam que podiam modificar, acharam que podia chegar na sua história e falar, não, vou mudar o destino dele, vou mudar o destino dela. E Deus já avisou, olha, esse cenário é do meu servo, esse cenário é da minha serva, aqui ninguém toca, aqui sou eu que estou trabalhando, essa arquitetura é minha, isso daqui é meu. E a pessoa não quis ouvir, a pessoa quer tocar, que foi o que Amã fez. Ele não quis saber da crença de Mardoqueu, ele não queria saber como que era o Deus que Mardoqueu servia, ele tinha sede de destruição, ele tinha sede de morte, ele tinha sede no sentido de tirar Mardoqueu daquele lugar, fazer com que ele morresse, tirasse ele definitivamente de cena. Então tem gente decretando a tua morte, tem gente achando que vai pegar você, sabe, de um jeito que você não vai se levantar mais. Tem gente já marcando data, já se sentindo até vencido, se sentindo o vencedor da história. E você o perdedor, a perdedora. Só que Deus manda dizer para você, eu estou chegando
para fazer uma grande revolução nesse cenário, para fazer com que tudo isso se volte a teu favor, para que as pessoas entendam o que estava acontecendo, quem era o pivô da história, quem era o provocador dessa forca na história, quem é de verdade e quem é de mentira, para que você venha a ser honrado. Essa honra vai ser pública, porque Deus manda dizer para você, do mesmo jeito que eu fiz Amã naquela época, puxar o cavalo com Mardoqueu em cima, com todas as vestes que ele tinha de honra, vestidos pelo rei naquela época, eu vou fazer agora com você. Então, diante de toda a situação que você está passando, que você fala assim, não, eu perdi, agora não tem mais jeito, eu não tenho como entrar naquele lugar, eu não tenho mais acesso, as pessoas me olham com ódio, as pessoas me olham com desprezo, eu estou num cenário aqui que ficou pior a minha situação. Você está dando até como vencedor o seu inimigo, o seu perseguidor, só que você vai ter que mudar o seu pensamento. Começa a profetizar a sua vitória. Começa a crer na tua vitória. Porque o que Deus está fazendo lá é para você entrar, é para você tomar posse, para você sentar naquele trono. Você vai subir os degraus. Você vai ser honrado, vai ser colocado uma aliança no teu dedo. Aonde não estava tendo diálogo, vai ter diálogo. Aquilo que estava embargado vai ser desembargado. Tudo aquilo que estava sendo preso, Deus manda dizer para você, estou soltando, para que você venha ter vitória. Então a influência só foi até aqui. Porque agora chegou o tempo de Deus, no sentido de Deus resgatar o seu cenário, de Deus resgatar a sua história, de Deus resgatar na sua vida a tua honra, de Deus resgatar a sua dignidade diante de um cenário onde a pessoa tem se andado há muito tempo, onde a pessoa tem achado que está acima de Deus e que pode chegar e modificar o seu destino, que pode decretar morte na sua história, pode decretar morte em relação à sua própria vida. Deus vai mostrar agora quem é que tem poder. Então tem hora que Deus manda a gente acalmar, Deus manda a gente esperar. É difícil, irmãos, esperar. É difícil, principalmente quando você vê que o outro está ocupando algo, ocupando, sabe, um espaço que é seu por direito. Você pagou preço, você abriu mão de tudo. Foi Deus que te prometeu. É herança sua. E aí você vê a sua idade passar, você vê o tempo passar. Quantos natais você passou aí entristecido? Vivendo situações aí que você não queria viver. Todo ano é aquela expectativa de mudança. Entra um ano, sai outro ano. E os natais são sempre os mesmos, final de ano sempre os mesmos. A mesma luta todo ano. Só que Deus manda dizer para você, eu vou mudar esse cenário. Eu vou tirar essa cobra que tem influenciado outras pessoas contra você. Eu vou tirar toda a influência maligna que essa pessoa tem lançado através da palavra, porque a palavra ela traz vida ou ela traz morte. Uma pessoa que utiliza a palavra para trazer morte na vida do outro, no cenário do outro, ela acaba muitas vezes colhendo aquilo que ela plantou, que ela falou. A língua é o chicote do corpo e agora é a hora da cobrança. Agora é a hora dela pagar preço. Agora é a hora dela ver você honrado e honrada nessa história. Então Deus manda falar para você, não desanime. Porque ninguém tem poder de entrar na sua história e designar o teu futuro, a não ser que você dê o poder na mão da outra pessoa. Mas até então você tem Deus como único Salvador, Ele está com você o tempo todo, é Ele que cuida de você, você não vive a sua vida mais, como que tem jeito de dar errado o seu processo? Você pode estar pagando preço, você pode estar enclausurado, tem pessoas aqui que estão cansadas, você não aguenta mais a mesma mesmice, você não aguenta mais ficar dentro de casa, você não tem vida social, você não vê ninguém. As poucas pessoas que te rodeiam, você tem dificuldade para sair, você tem dificuldade para encontrar. Você está desgastado e desgastada diante de um cenário que você não vê mudar. Só que Deus manda dizer para você, eu estou chegando agora para mudar tudo isso. E a revolta maior que você tem é exatamente essa, porque a pessoa está ocupando seu espaço, ocupando seu lugar, vivendo e saindo e usufruindo de coisas que era para você estar vivendo, que era para você estar saindo. Convivendo com pessoas que tinha que estar no seu cenário e fazendo parte da sua rotina, é a pessoa que está convivendo, é a pessoa que está indo. Só que Deus manda dizer para você, em um coração de pedra e um coração duro não existe amor e não existe felicidade. Existe uma idolatria por poder, existe uma ganância diante de tudo aquilo que a pessoa quer conquistar. Ela nunca está satisfeita com o que ela conquista. Ela conquista algo, daqui a pouco ela quer mais.
Ela nunca se preenche. Então não pense você que usufruindo daquilo que é seu, saindo com aquilo que é teu, tá vivendo a mil maravilhas, porque uma pessoa que está em maldição, ela não sabe o que é felicidade. Uma pessoa que vive em maldição, ela não sabe o que é alegria. O que ela vive são situações momentâneas, mas ela está sempre vazia, com raiva, está sempre arquitetando algo, ela está sempre fazendo maldade para os outros. É uma pessoa que não usufrui daquilo que ela tem. Por que que Deus muitas vezes deixa a gente numa situação que a gente fica com poucas coisas? Porque Ele quer que você tenha amor por aquelas pequenas coisas que você tem. Então você tem que amar aquele ovo que você come todo dia. Você tem que amar aquela panela amassada que você tem lá há anos lá no seu armário. Você tem que amar o seu carro, que não é um carro zero, mas ele está aí na sua garagem, ele te leva de um lugar para o outro. Você tem que amar o seu corpo do jeito que você é. Porque quando nós amamos aquilo que nós temos, nós nos conectamos com Deus, porque Deus é a fonte de amor, Ele é amor em pessoa. E quando você dá valor àquilo que você tem, isso não é idolatria, isso é amar aquilo que você possui. Você vai cuidar, por mais velhinho que seja aquilo que tem, ou por menor que seja, ou por pouco que seja, você vai amar aquilo ali. Você não vai ver nada disso como algo descartável. Quando você ama, você cuida, você é grato no pouco que Deus te colocou, aí Deus começa a te dar tudo aquilo que é bom e tudo aquilo que é novo. Aí daqui a pouco você está com uma cozinha nova, com toda uma aparelhagem nova na sua cozinha. Daqui a pouco você está com seu carro zero na garagem. Aí Deus te dá uma casa nova. Aí Deus muda o seu corpo, a sua estrutura física, porque você se amou, você se cuidou, você se preservou. Você foi grato ao físico que Deus te deu. Aí Deus vai lá e melhora tudo. Uma pessoa que vive na ganância, ela quer, ela está sempre em busca de algo, ela nunca está satisfeita com nada. Ah, eu quero aquele cargo ali. Na hora que conquista, ela quer outra coisa. E é sempre algo que é do outro. Ela não tem criatividade no sentido de criar algo para ela, ela quer o que o outro já criou. Ela está sempre visando o que o outro tem. Ah, se o outro tem aquilo, eu também quero, mas eu quero o que a pessoa construiu, porque dá muito trabalho construir. Então ela quer pegar aquilo que é do outro. E assim ela está sempre procurando alguém para se fazer de vítima e procurando alguém para ser a vítima dela. Você pode observar que essas pessoas que se fazem muito de vítima, que é, tudo se vitimiza, né? Tá se vitimizando o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ai, porque alguém me destruiu, porque alguém me magoou, porque alguém fez isso, fez aquilo. É uma forma de manipular para poder entrar em determinados lugares, mexer com o emocional de alguém, fazer com que a pessoa estenda a mão para ela, estenda a mão para ele. Mas sempre visando as pessoas para ser vítima dela nesse sentido. E aí ela vai dando bote. Ela vai pegando algo de alguém daqui, pegando algo de alguém dali. É uma pessoa que ninguém pode confiar nela de forma alguma. Então acalme o teu coração, porque o que Deus está fazendo na sua história é algo grandioso. O que Deus está fazendo naquele cenário lá é algo para envergonhar o teu perseguidor, a tua perseguidora. E você precisa confiar em Deus. Irmãos, todo mundo que dá vazão para o diabo, uma hora acaba pagando o preço. Uma pessoa que dá legalidade para o inferno entrar e fazer dela o que quiser, uma hora vai pagar o preço. Está buscando ajuda no inimigo para destruir outras vidas, vai colher simplesmente o que está plantando. Uma hora não tem para onde correr. Então nós precisamos sempre confiar em Deus, por mais difícil que seja o cenário. Deus manda dizer para você, você não está entendendo nada agora, mas daqui a pouco você vai entender o desenrolar dessa história, porque Deus está chegando para desenrolar essa situação. E no desenrolar de Deus, você vai entender o porquê que você ficou tão enclausurado, porquê que você ficou tão isolado, porquê que Deus fechou demais o seu ciclo. Era para proteger você e te dar livramento de várias situações constrangedoras. Deus não queria que colocasse você mais em situações mais complicadas. Porque tem hora, irmãos, que é melhor a gente se calar. Porque se você fala, toda palavra que você lança pode ser usada contra você. A palavra, ela traz vida ou ela traz morte. Em determinados momentos nós não podemos falar nada. Senão a nossa palavra, ela pode até ser com a intenção de vida, mas usada por outra pessoa ou manipulada por uma outra pessoa ruim, vai se transformar numa arma contra nós mesmos. E aí você vai chegar num determinado ponto que você não vai ter nem como se defender. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Então Deus manda falar para você, fique quieto e quieta agora. Cuidado com falácias, não entra nisso.
Cuidado com conversas na internet. Fica mais calmo e mais calma nesse sentido. Simplesmente aguarda, porque Deus manda dizer para você: eu já estou trabalhando naquele cenário, eu já estou movendo situações lá que você não está sabendo. Daqui a pouco você vai ter sinal de que eu trabalhei. Daqui a pouco você vai entender que muitas coisas lá não estão dando certo mais. Você vai ter notícia. E diante do que está acontecendo lá, está chegando transformação na sua vida. Irmãos, existe um tempo certo para acontecer tudo na vida do crente. Todos aqueles que creem em Cristo, que é chamado de crente, Deus tem um tempo determinado na vida dos teus filhos, dos teus escolhidos, para operar grandes milagres. Mas não quer dizer que Deus esteja trabalhando. Deus só vai trabalhar naquele tempo, daqui a 3 anos Deus trabalha, não. Ele está trabalhando o tempo todo, desde quando Ele te lançou a promessa. E desde quando você nasceu, Ele está trabalhando o seu futuro, o seu destino. Tanto que você foi para a presença dEle, né? Se não fosse Ele trabalhar a sua vida durante anos, e manipular situações, e criar vários sistemas para que você chegasse na presença dEle, você não teria chegado nunca. Porque por você sozinho, você nunca ia aceitar Jesus. É Ele que te escolhe primeiro, depois Ele vai lá, Ele chama, não é você que escolheu Jesus, é Ele que te escolhe primeiro. Aí Ele te dá o livre-arbítrio. Você quer me servir, você quer estar comigo, aí você escolhe estar com Ele. É onde entra o seu livre-arbítrio. Então, se não é Deus criar essas situações, tem pessoas aqui que você nasceu em berços, em famílias, que era difícil de você sair dali para você aceitar Jesus, por exemplo. O que aconteceu na sua vida no sentido de você ter uma libertação e de você aceitar Jesus diante da família que você tem, foi um milagre. O que você vive hoje com Deus é um milagre diante do ciclo de pessoas que te rodeavam, que você convivia. Você sabe disso. Mas ninguém vai chegar agora no seu cenário e atrapalhar o que Deus tem para sua história. Não, vou chegar na vida da Eliane agora, vou chegar na vida do Marcos, do Milton, vou chegar na vida do Luiz, vou chegar na vida da Vanessa, da Luísa, da Laís, da Maria, e vou agora determinar morte para a vida dele, para a vida dela, vou fazer com que eles não consigam entrar no cenário que eu tenho, vou fazer com que o que Deus tem para ele e para ela, vou fazer com que ela se afaste desse processo aqui. Deus falou que ia entregar isso aqui, eu não quero que ele e ela tome posse, e aí vai designando coisas na vida da gente. Parece que a gente está vivendo o quê? Uma opressão? Parece que o sistema está oprimindo, sabe aquelas guerras que tem que o sistema oprime a população? Que o inferno faz isso com a gente 24 horas por dia? Só que nós não estamos vivendo uma guerra civil. Nós estamos vivendo uma guerra militar. Você está vivendo uma guerra espiritual. E dentro dessa guerra espiritual, você tem um líder espiritual que é forte. Que na hora que ele chega, ele dá uma ordem e os demônios têm que parar com essa palhaçada, com essa confusão. E a pessoa que está sendo a ferramenta de tortura, que está sendo o líder dessa situação, que está deixando ser usado pelos demônios, vai ter que pagar o preço disso. Tem gente que fala para mim, fala assim, nossa, Tela, mas você fala tanta injustiça, a gente tem que ter compaixão pela vida do outro. Você pode até orar para Deus libertar. Você se sente melhor fazendo assim? Você acha que você vai receber crédito com Deus fazendo assim? Porque eu entrego tudo nas mãos de Deus, porque Deus conhece o coração do outro. Eu não amaldiçoo ninguém, irmãos, porque eu não sou boba. Eu vou amaldiçoar alguém, eu vou colher a maldição que eu estou lançando. Mas eu também não fico abençoando ninguém que está fazendo coisa errada. Eu deixo nas mãos de Deus para Deus fazer justiça. Tem hora que não dá para você ficar abençoando os outros. Samuel foi tentar abençoar Saul e falando e intercedendo, e Samuel já tinha falando e falando, Samuel já tinha feito oração e clamando e sofrendo com a história de Saul. E Deus chega e fala, olha, porque eu não vou mais. Eu não vou abençoar. Eu já amaldiçoei. Aí você vai bater de frente com Deus diante daquilo que Deus já amaldiçoou? Você vai criar confusão e contenda com o Criador? Sendo que você é a criação dele? É meio complicado o negócio. Então nós temos que deixar essa vida nas mãos de Deus, porque Deus sabe tratar. Se for vontade de Deus de libertar e a pessoa quiser aceitar Jesus, que ela tem um livre-arbítrio, Deus vai montar situações, por mais dolorosa que seja, para que ela venha se libertar, e a gente precisa deixar isso. Isso, irmãos, é atitude de amor.
Ah, mas eu não quero que o outro sofra. Jesus sofreu, né? E o lado que Jesus passou? Você não olha o lado que Jesus passou? E o que Jesus sofreu por você naquela cruz? Eu estava assistindo outro dia um arqueólogo falar e eu fiquei impressionada com a história, porque essa parte da história eu não sabia. Que os banheiros naquela época, as pessoas sentavam uma do lado da outra, não tinha divisória, sabe? Então ficava um sentado do lado do outro. Então quando as pessoas faziam as necessidades delas, embaixo parece que passava um rio, tinha umas esponjas. Então eles pegavam aquelas esponjas, limpavam as partes íntimas e depois jogavam no vinagre para fazer a esterilização. Só que aquela esponja que estava no vinagre ia ser reutilizado por uma outra pessoa que sentasse novamente naquele banheiro. Então, o banheiro era é como se fosse uma tábua reta com vários furos e um sentava do lado do outro. Então, os homens sentavam de um lado e as mulheres sentavam do outro, de frente para os homens, assim, vamos dizer. Era um negócio constrangedor. Mas existiu isso daí, achei interessantíssima a história. Então, tem aquela parte, por exemplo, que Jesus, na hora que ele é crucificado, que ele fala que ele tem sede, o que os soldados romanos fazem naquela época? Pega aquela esponja, molha aquela esponja naquele vinagre sujo, aonde serviu ali de papel higiênico para várias pessoas, e dá para Jesus beber aquilo ali. E é a hora que ele chega e fala, está consumado. Então, quando a gente começa a analisar a história de Jesus, aprofundar naquilo que ele sofreu, que é algo humilhante o que ele passou, foi algo assim que me chocou muito. Para você ter uma ideia, o processo em que bateram nele, que ele foi extremamente judiado, maltratado, já é algo assustador. Quando você pega um histórico médico, que você pega um artigo científico, por exemplo, que fala das reações do corpo, o que eles descobriram, diante de tudo aquilo que ele sofreu, é algo assustador. Qual que é a reação do corpo diante daquilo ali? Então, a crucificação, o fato de ficar pendurado com os braços abertos, tinha hora que ele não conseguia respirar. O próprio peso do corpo ali pressionava o pulmão. Eu não sei explicar na íntegra, pode ser que tenha vários médicos aqui, alguém da área da saúde, que vai entender melhor do que o que eu estou falando, mas eu estou falando meio que por cima, que já é algo que todas as vezes que eu assisto ou que eu leio algo, eu não tenho como não me emocionar com aquilo. Eu choro, irmãos. Então, quando eu ouvi isso a respeito da crucificação de Jesus, eu falei, meu Deus, o que o Senhor passou para poder trazer para a gente a verdade, para poder libertar a gente do pecado, fazer com que os nossos ouvidos ficassem atentos para aquilo que Deus tinha para nos ensinar. Porque através de tudo que Jesus sofreu, foi uma forma dele nos libertar. Por isso que nós conseguimos hoje pregar também a palavra e fazer com que muitas pessoas venham para ele. Então ele sofreu muito. Essa da esponja com vinagre foi algo que me assustou. Então quando Deus quer tratar com uma pessoa, irmãos, que nós não somos nada diante de Deus. Olha, uma coisa que os irmãos precisam aprender é o seguinte: você não é merecedor de nada diante da presença de Deus, porque Deus é 100% santo. Você não merece nada diante da presença de Deus, porque Ele é soberano e o poder é dele. Mas nós não podemos abrir mão daquilo que Deus tem para nós nessa terra. Então você tem que se sentir merecedor daquilo que Deus quer te dar e daquilo que Deus designou para você nessa terra. Existe uma grande diferença de você não ser merecedor diante do Deus que você serve, mas de você ter consciência de que você merece o que Deus está te dando. Porque quando que Deus quer te dar algo e você é ingrato com Deus, é complicado. Para que você possa comer do melhor dessa terra, porque você tem que prosperar nessa terra, principalmente no nível espiritual, para que você seja um canal de bênção dentro da tua casa, diante dos teus vizinhos, na igreja que você frequenta, diante das pessoas que Deus vai colocar você de frente, porque você tem que fazer o ID. Então, quando Deus quer abrir sua madre para você ter um filho, você tem que se sentir merecedor. Quando Deus quer te curar, você tem que se sentir merecedor dessa cura. É Deus que está te dando. Você tem que se sentir merecedor daquilo que Deus está falando que vai fazer na sua história. Deus quer te dar um casamento abençoado, seja merecedor. Se sinta merecedor disso. Seja fiel a Deus, busque a sua santificação. Eu quero, eu recebo, eu mereço, eu agradeço, Senhor, o que vem do Senhor. Isso é um privilégio, receber uma bênção do Senhor, um milagre do Senhor.
Quantas pessoas, irmãos, morrem sem ter o privilégio de conhecer a Deus no profundo? Quantas pessoas não têm o privilégio de receber uma cura como eu recebi várias de Deus? Milagres vindo de Deus, uma providência financeira. Quantas pessoas não tiveram o privilégio de viver coisas sobrenaturais, mistérios com Deus? Já morreram, já saíram dessa terra sem conhecer o Senhor. Quantas pessoas passam pela nossa vida e não conseguem viver com Deus aquilo que você tem vivido? Então nós temos que nos sentirmos merecedor de estarmos recebendo aquilo de Deus e grato ao mesmo tempo. Porque é muito complicado quando você não se sente merecedor de uma restauração do casamento. É complicado quando Deus quer cuidar da sua saúde, da sua beleza, e você não se sente merecedor. Você não quer. Você se desprograma de tudo aquilo que Deus está colocando no seu coração. E Deus fala que o coração é enganoso. É Deus falando que vai te dar, é Deus falando que vai fazer, é Deus querendo que você exerça a fé, e você anulando a tua fé com coisas negativas. Não, eu não vou receber, eu não vou ter, eu não vou ser curado, eu nasci para sofrer. Agora minha vida acabou. Você não se sente merecedor de receber aquilo que Deus está falando que vai te dar. Você está trazendo para sua vida, para o seu conceito de vida, para o seu profundo, só sentimentos negativos. E os demônios induzindo você para uma depressão, para uma ansiedade excessiva. Falando que você não merece, que você não vai viver, que Deus te esqueceu, que Deus não vai fazer nada, que o tempo está passando, que você está ficando velho, e você acreditando em tudo isso. Quando você se sente merecedor de receber aquilo que Deus falou que já vai te dar, você pode até chegar para Deus e falar: Senhor, eu não mereço nada diante da tua presença. Mas se eu estou pagando preço, se o Senhor me deu, esses filhos são meus, se o marido é meu, se a esposa é minha, se a noiva é minha, se o namorado é meu, se o emprego é meu, se esse dinheiro é meu, se essa herança é minha, se o Senhor está falando que me deu, então eu vou fazer de tudo para merecer receber isso daqui do Senhor. Então eu mereço receber aquilo que é meu por direito. Você vai falar assim: dela, isso é heresia. Não é heresia não, irmãos. Quando Abraão entrou com Sara, e aquele rei ficou alucinado porque ela era muito bonita, e ele quis tomar, que na época era Sarai, né? E Abrão quis pegar a esposa dele e tomar posse dela. Ele ficou entristecido porque aquilo ali era Deus que tinha dado, era a companheira dele, era uma mulher que ia dividir a vida com ele, a caminhada com ele, as dificuldades com ele, a felicidade com ele. Era metade dele, tinha uma ligação energética ali, espiritual, forte, porque era uma união feita por Deus, que Deus uniu, ninguém separa. Então, chegou uma hora que ele ficou sem saber o que fazer. Deus foi lá, interviu e fez com que aquele rei entregasse novamente a esposa para Abraão, porque aquela mulher pertencia a Abraão e aquilo que Deus tinha dado para ele era dele, era merecimento dele. Então, diante de Deus, ele não merecia nada, mas uma vez que a bênção foi Deus que deu, ele tinha que cuidar, então ele amava aquilo que Deus tinha dado para ele. Vocês estão entendendo como que é profunda a palavra? Então, tudo aquilo que Deus te dá, é Deus que está te dando, você tem que amar o que Deus está te dando. Por menor que seja, ou por pouco que seja aos seus olhos, Deus quer que você tenha amor e que você tenha zelo e cuide daquilo. Para que no muito Ele venha te colocar. Para que no muito Ele venha te agraciar mais. E tudo aquilo que Ele faz pelo seu povo, é uma forma dele se manifestar nessa terra, é uma forma dele te dar testemunho e uma forma deles verem que Deus é na sua vida, que Deus existe, que Ele é vivo. Então tem hora que Ele deixa a gente num cenário muito difícil, que é o que está acontecendo com você, que você tá questionando com Deus: Senhor, mas essa pessoa entrou, essa pessoa fez, essa pessoa roubou, essa pessoa está falando mal de mim. Deus está deixando o cenário ficar meio que complicado, porque na hora que Deus vem e se manifesta, é a hora que não tem como ninguém negar. Fala: nossa, para que essa pessoa foi tocar na vida daquele homem e daquela mulher? Aquele homem ali serve a Deus, aquela mulher serve a Deus. Olha a situação vergonhosa que essa pessoa está agora. É a hora que Deus vem e monta um testemunho para você. É a hora que Deus vem
e faz com que a situação fique tão transparente que as pessoas não tenham dúvida que você é um servo, uma serva de Deus. Irmãos, eu vou contar um testemunho rápido para vocês, que é o seguinte: eu tinha uma loja que eu fui roubada nessa loja ao extremo. O que sobrou dessa loja, eu negociei essa loja e esse homem não me pagava. Esse homem não me pagava de jeito nenhum. Então, todo o acordo que eu fiz com ele, dele me pagar parcelado, foi por água abaixo. Foi um processo judicial que durou 4 anos. Deus me deu todo o recurso, a condição para que eu pudesse abrir esse processo. A primeira advogada se corrompeu, para variar, eu já estou até acostumada, se corrompeu, fez um rendezvous no negócio do processo. Deus começou a me mostrar tudo que estava oculto no processo, preparou uma outra advogada para que a gente pudesse dar andamento nesse processo, para que eu não viesse perder, porque durante todo o período que eu tinha parcelado, eu não tinha recebido nada. Mas durante esses 4 anos que esse homem ficou me devendo, o que que ele fez? Ele foi em todas as igrejas que eu frequentava na época e começou a falar para todos os irmãos da igreja, os pastores da igreja que eu ia, falando que eu tinha devido, que, que ele era a vítima da história, que eu era a complicada da história, que eu tinha dado um golpe nele e etc e tal. E ele ficou com tudo aquilo que tinha na loja, os produtos, as coisas, já tinha tirado um monte de coisa, já tinha dado para os outros, guardou de qualquer jeito aquilo lá, mas eu confiando em Deus. E ele foi falando que ele era a vítima, que eu tinha prejudicado, né? Aquela velha história. E coisas que eu não estava sabendo. Porque eu não fico em fofoca, eu não ando no meio de escarnecedores, eu não tenho tempo para cuidar da vida dos outros, eu estava cuidando da minha vida, do meu ministério, da minha vida com Deus. E eu fui aguardando 4 anos de luta, 4 anos de jejum, de oração, 4 anos pagando um preço alto, mas Deus falando para mim: calma que eu vou fazer justiça. Um dia eu fui numa outra igreja, numa outra cidade, e lá Deus usou um pastor para falar que ele estava assinando um documento com caneta de ouro, ele estava chegando com uma honra para mim. E depois Deus me revelou que esse homem, ele ia apertar tanto, ele ia funilar tanto esse homem, que esse homem ia chegar para a minha advogada atual e ia falar para ela que queria fazer um acordo. E assim foi. A advogada até assustou na época, porque ele chegou no escritório dela falando que queria fazer um acordo. Porque Deus foi espremendo ele, que tem hora que a gente não sabe nem o que que Deus está fazendo, mas ele se sentiu tão oprimido que ele chegou lá para fazer um acordo. Então, no final, eu acabei ganhando. Eu acabei ganhando essa causa, 4 anos depois. Então ele teve que devolver tudo que ele pegou da loja, teve coisa que ele roubou, ele não me devolveu, e ele ainda teve que me dar um valor em dinheiro, do tempo que ele ficou enrolando. E uma irmã da igreja chegou para mim e falou: olha, ele foi até a igreja, falou mal de você para todo mundo, e ele veio conversar comigo, porque ela tinha dom da revelação, ele foi conversar com ela para ver se Deus falava alguma coisa. Não, vou te dar vitória, a causa é sua. E um meio também, como ela era respeitada na igreja, fazer com que ela falasse lá na igreja que eu era isso, eu era aquilo. E elas, olha o que Deus mandou ela falar para ele. Falou: olha, a pessoa que está na presença de Deus é a que vai ganhar esse processo. Então não se preocupe. Se você é o certo da história, vá para casa, durma, fica tranquilo, que a pessoa que ganhar o processo é que vai vai ser reconhecida como serva e a serva de Deus. E no final eu ganhei esse processo. E eu só fui saber disso depois que eu tinha ganhado o processo. Ele passou uma vergonha terrível nessas igrejas. Passou uma vergonha terrível. Depois de um tempo, eu fiquei sabendo, através dessa última advogada que movimentou o caso, que ele foi até ela, pedindo para ela advogar para ele. Ela não quis, porque ela falou: não, é antiético, não tem como. Eu advoguei para ela, não vou advogar para você. E ele sofreu um acidente numa estrada com um rapaz do lado. Esse caminhão dele tombou. Ele quase matou o outro rapaz que estava junto. Esse rapaz processou ele perdeu o caminhão. Depois eu não sei se Deus recuperou a vida dele. Não sei o que Deus fez. Espero que tenha servido como lição para ele nunca mais tocar na vida de um ungido de Deus. Mas ele passou uns perrengues terríveis. Ele chegou todo machucado. Ele sofreu um acidente violento. Ele escapou da morte por um fio. Então, quando a gente descansa em Deus e a gente deixa Deus fazer justiça, Deus chega e faz a justiça. Não é que a gente fica... As pessoas podem falar assim: ah, mas ela só prega a justiça, ela fica amaldiçoando. Eu não amaldiçoei ninguém, irmãos. Eu só queria o que era meu por direito. Porque o fato dele não ter pago aquilo que eu vendi me prejudicou. Me deixou numa situação difícil. Eu precisava daquilo.
Era um direito meu, era meu trabalho de anos, era um trabalho de 5 anos que eu entreguei na mão daquele homem e aquele homem não me pagou. Então, quando a gente deixa nas mãos de Deus, que seja feita a vontade do Senhor no nível que Ele quer fazer. A gente não conhece o coração do outro, a gente não sabe o que que o outro já fez na vida de outras pessoas, só que quando toca no povo de Deus, o negócio é diferente. E ele levou a pior na história. Ele levou a pior na história. Porque quem age de má fé, quem rouba o outro, quem dribla o outro, uma hora acaba pagando por isso. A pessoa simplesmente colhe o que planta. Então Deus manda dizer para você, pode ter patente, pode ter influência que for, entrou no teu cenário para simplesmente pegar e falar, não, vou mudar o cenário dele, vou mudar o cenário dela, só que não vai conseguir. Esse cenário agora que a pessoa achou que ia mudar, não haverá mudança, porque Deus manda dizer para você, eu estou chegando agora para fazer uma justiça tão grande nesse cenário, que tudo aquilo que foi falado a seu respeito vai cair por terra. Porque Deus agora vai chegar com uma verdade, com uma luz tão grande diante dessa situação, que a pessoa que inventou a história não vai ficar que nem avestruz procurando um buraco para enfiar a cabeça. E não vai achar. Porque agora Deus vai chegar e vai fazer uma grande justiça diante desse cenário. Então o que você tem que fazer agora é acalmar. Eu contei de novo esse testemunho porque tem gente nova no meu canal para você entender como que Deus trabalha. Se você souber esperar nele, você come do melhor dessa terra. Você pode até falar assim dela, mas demorou 4 anos. Irmãos, 4 anos de sofrimento. Mas o final foi muito melhor. A vergonha que esse homem passou foi muito grande. Porque o que ele fez para denegrir a minha imagem, ele colheu. Ele engoliu as próprias palavras. Ele passou uma vergonha muito grande. Ele nunca mais frequentou igreja nenhuma. Pelo menos aqui onde eu frequento, onde eu moro, eu nunca mais vi. Ele se afastou. Porque ele chegou como vítima, ele chegou achando que podia falar o que quisesse. E não é assim que funciona, irmãos. Nós temos um dono, nós temos um Deus vivo. Ninguém sai falando da gente desse jeito. Começa a perseguir muito a gente e as pessoas são oportunistas. Eu tenho visto muito isso na internet. O oportunismo das pessoas. A gente trabalha, a gente dá o sangue, a gente se dedica, a gente, sabe, o meu ministério é suado, o meu ministério aqui tem sacrifício. E gente querendo pegar carona no ministério e querendo denegrir a imagem da gente, achando que pode falar o que quiser, que pode chegar nos comentários dos vídeos da gente, de tudo aquilo que a gente prega e colocar a gente como charlatã, como mentiroso, mentirosa. As pessoas acham que pode devastar a vida da gente e fazer o que quiser. E eu ando tranquila com Deus porque eu sei o Deus que eu sirvo. Quando eu prego a palavra para vocês e falo de justiça, eu já experimentei da justiça de Deus. Eu não estou repetindo pregação de nenhum outro pregador. Eu estou falando aquilo que eu vivo, que eu experimentei na carne, no espírito o que eu passei. Não é uma história fantasiosa. É para você entender que a justiça de Deus ela existe. Esse homem viu a morte por um fio. Ele falou demais, ele tocou demais, e Deus falando para mim, ele não vai manchar o teu ministério, ele não vai estragar o que eu projetei, o seu ministério é meu. Irmão, se eu sou boca de Deus na terra, quem é que vai chegar na minha vida e falar o contrário disso? Se você é boca de Deus na terra, e você fala o que Deus manda Deus falar, se você está fazendo isso, está fazendo bem para os outros, quem é que vai chegar na sua história e falar o contrário da sua história? Denegrir a sua imagem, colocar palavras na sua boca. Querer colocar descrédito naquilo que você vive com Deus. Porque quem finge servir a Deus, irmãos, Deus mesmo tira a máscara e arranca a capa num determinado momento. É Deus mesmo que tira. Deus fala na palavra, ninguém escarnece com ele. Então tem gente que finge servir, agora a gente que serve Deus, sabe, na dificuldade, a gente que serve Deus em espírito e em verdade, a gente que paga preço. A gente não mexe com o emocional de ninguém, a gente não explora ninguém financeiramente, a gente não usa a palavra comercialmente falando. A gente não faz nada para denegrir o evangelho. Você, de repente, alguém chega e fala mal, você acha que Deus vai deixar isso passar batido? Você acha que Deus não vai te defender nessa terra? Só se você estiver servindo um Deus de mentira. Mas como você serve um Deus de verdade, que não tosqueneja, que não dorme, a justiça dele vai prevalecer na sua história. Então a fidelidade a Deus ela é fundamental. Você pode pagar um preço, se arrastar, chorar, ficar sem comida no armário, com pouco dinheiro, ficar passando vergonha, constrangimento, ser perseguido pela família, ser humilhado, ser despejado, ser enxotado. Mas se você é fiel a Deus, você pode ter certeza que no momento certo a sua honra chega, a justiça de Deus chega. Deus levanta você do monturo.
Deus faz com que você suba degraus que falaram que você não ia subir. Você entra em portas que fecharam e falaram que você nunca ia entrar. E faça com que você coma do melhor dessa terra. Então Deus manda dizer para você, o que está chegando para você agora é uma honra muito grande, dentro de uma justiça que Ele está fazendo, diante de um perseguidor e uma perseguidora que não tem te deixado em paz. A inveja é tanta que ela já está perdendo a noção do que ela está fazendo. Só que aquilo que ela está fazendo, ela vai colher. E você precisa crer. Ela não vai determinar o seu destino. Ele não vai determinar o seu destino. Seu destino está determinado por Deus. Não vai modificar o final da sua história. Não vai modificar a trajetória da sua história. Você vai viver tudo que Deus tem para você viver. Então prepare o teu coração, porque o que está chegando para você são grandes emoções, diante de uma reviravolta, diante de uma justiça que Deus está fazendo no cenário do teu inimigo, para colocar na sua mão aquilo que é seu por direito. Você vai tomar posse do que é seu por direito, você vai adentrar na porta que é sua, você vai simplesmente tomar posse de todos os teus direitos. E você vai fazer isso com a sua cabeça erguida, porque Deus manda dizer para você, levanta gente para te defender, como Ele fez levantando Esther para defender Mardoqueu naquela época. Então ele estava sozinho ali com Amã. Mas Deus levantou Esther, colocou lá dentro. Ele não atrapalhou o destino de Esther lá dentro, porque Deus não deixou. E Deus manda dizer para você, do mesmo jeito que eu levantei Esther para defender Mardoqueu naquela época, eu estou levantando Esther na sua vida agora para defender você dentro de um cenário ao qual as pessoas vão começar a ver você diferente e vão começar a ver quem é o bandido e a bandida dessa história. Se deixou ser usado pelo diabo, pagou para o diabo, agora vai colher o que plantou. E você vai acalmar e descansar em Deus. Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus, mas com sentimento de gratidão. Porque Deus está chegando agora com uma grande reviravolta e com uma grande justiça diante desse cenário. E Deus está levantando uma Esther para defender você diante dessa história. E prepare teu coração, porque Amã, ele vai ser enforcado em público. A forca que foi feita para você vai voltar para o vilão da história, para a vilã da história. Vai ter que colher agora o que plantou. Planta desgraça na vida dos outros, vai colher a desgraça. Desgraça o que é? A falta da presença de Deus. Pediu ajuda para o inimigo, agora vai sofrer com as trevas. Aquilo que ela fez, o que ela pagou, ela vai colher. E você vai descansar em Deus. Eu vou orar para você, você vai pensar em Jesus com sentimento de gratidão. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, nós agradecemos por essa justiça que está chegando. Que o Senhor venha, Pai, limpar o nome do teu povo. Que o Senhor faça a honra chegar na vida de cada um. Que o Senhor traga uma vitória, Pai, abençoada. Que o Senhor faça, Pai, por esses dias uma reviravolta muito grande. Que o Senhor coloque, Pai, a coroa na cabeça do teu povo. E que esse Amã que entrou na história do teu povo venha ser enforcado na própria forca. Nós agradecemos o nome do teu filho Jesus por essa honra que está chegando. E nós glorificamos o teu nome nessa terra. Gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo, por toda a justiça. E nós confiamos em Ti e agradecemos o nome de Jesus. Toma posse aí dessa palavra, confia, agradeça e não desanime. Porque o processo para você ter vitória é esse daí mesmo. Então, fique até o final, para que você venha ser honrado e honrada. E não discuta com Deus, porque Deus conhece o coração do teu inimigo. Deus conhece a força, Deus sabe do que eles são capazes, mas o nosso Deus é maior do que qualquer maldade, do que qualquer perseguição. A vitória é sua no nome de Jesus. E você precisa crer nisso. Tá? Toma posse dessa palavra, seja tu uma bênção, e eu, Dela Segal, aguardo você na próxima pregação com uma palavra de edificação, de milagre e profecias para você ter vitória nessa terra, porque Deus é contigo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.